meninas, tudo bem? Vamos fazer mais um projeto hoje? Nós vamos fazer essa bolsa aqui, ela chama Bolsa Pack. Para que ela serve? Para organizar um enxoval no maleiro, no armário que você tem, tá? Ela é bem bacana. Nós vamos fazer com um visor de plástico aqui dentro para você identificar o que tem aqui dentro, tá? Essa é uma bolsa sob medida que você pode fazer no tamanho que você quiser, tá? Eu vou ensinar você agora a fazer o cálculo para determinar o tamanho que você vai fazer. Ou seja, você vai pegar o tamanho que você precisa e eu vou te ensinar como que faz o cálculo para você cortar as partes dela, tá? Sempre quando você for fazer uma bolsa dessa, o que eu aconselho? Pega o armário onde você vai usar e vê o tamanho do armário. Então, por exemplo, se o armário tiver 1 metro por 50, você pode fazer duas bolsas de 50 por 50, tá? Na altura, você também pode trabalhar. Você tem 40 centímetros, você pode fazer 20 e 20. Você pode fazer na altura de 40 para caber um edredom, de 30 para caber um edredom. Aí você faz no tamanho que você achar necessário. Eu vou agora ensinar vocês como que faz o cálculo para encontrar as medidas que você vai cortar o material. Eu tive pesquisando um material eficiente, durável e barato, que desse pra gente usar para fazer essa bolsa, tá? Existe o TNT, um TNT 10, que ele é bem grosso. Só que assim, dependendo de quem vai manusear essa bolsa, ele não deixa de ser um papel grosso. Ele pode... o TNT funciona mais ou menos como um papel, né? Ele rasga com facilidade. Mesmo o 10 que é bem grosso, se não for assim, a dona de casa que for manusear, pode ser que ele rasgue, que descosture, rasgue perto do... Porque é uma bolsa que manuseia bastante, a não ser também que seja algo que você vai usar para deixar guardado no maleiro, alguma coisa que não vai usar muito. Mas eu acabei optando pelo Bagum, porque é um tecido resistente, é um tecido que você pode passar um pano, um álcool para limpar, pode lavar também sem problema algum. É uma bolsa que não vai forro, tá? Ela não vai forro e tem um acabamento em viés. Então eu usei aqui o Bagum, o zíper e esse plástico 30, tá bom? Se você quiser fazer com tecido, eu acho que também não precisa fazer com forro, tá? Porque é uma peça de você colocar alguma coisa dentro e deixar guardado. Você pode fazer até de plástico inteira, pode fazer com TNT. Uma outra opção, só que é um pouco mais puxado o preço, é aqueles aquablock que usa para fazer tapeçaria de piscina, de área externa. Ele é um material também muito interessante para a gente trabalhar com isso, porque ele é impermeável também e fica fácil de trabalhar. Bom, mas vamos parar de conversa, eu vou ensinar vocês a fazerem o cálculo, tá bom? Bom, então vamos ao cálculo. Nós vamos usar como exemplo uma bolsa que a gente queira no tamanho de 30 por 30, tá? Então a gente vai fazer o quadrado de 30 por 30. Então, a gente quer que ela tenha 30 de um lado e 30 do outro. E nós vamos querer que ela tenha 15 centímetros de altura, tá? Então, para achar o tamanho do corpo da bolsa, nós vamos somar o 30 mais 15 mais 30, que é o quê? O 30 da parte de cima, mais o 15 da altura, mais o 30 da parte de baixo. Isso tudo a gente faz de uma vez só. Então, vai dar aqui 75 centímetros. Por quanto? Por 30, que é o comprimento que a gente quer que ela tenha aqui também, tá? Então, se você quiser 45, você vai somar 45 mais 15 mais 20, mais 45. Se você quiser que a altura aqui tenha 20, no 30 é 30 mais 20 mais 30. Sempre assim. Então, você determina o tamanho daqui e o tamanho da altura e só soma as três partes, que é frente, lado e fundo. Agora, para a gente achar o tamanho da lateral dela, a gente tem aqui, então, o 30 desse lado, 30 desse lado, mais o 30 desse lado, certo? Que dá
90, né? 90 por quanto? Por 15, que é a altura que a gente quer. Então, é 90 por 15. Só que nós estamos fazendo com visor. Um visor de... eu coloquei lá um visor na base de 20 centímetros. Então, esse visor tem 20 centímetros. O que eu vou pegar? O 90 menos 20, que vai dar 70, tá? Então, eu vou fazer... eu tenho que fazer o seguinte. Nesses 20 centímetros do plástico, da parte do visor, eu vou acrescentar o pé de máquina. Quando a gente for fazer costura, você vai ver que vai ficar assim, ó. O bagum, o visor e o bagum, tá? Aqui tem 20 centímetros. Aqui eu não vou perder 0,75 e 0,75 de pé de máquina, 1,5, mais aqui também 0,75 desse, 0,75 desse. Para eu não brigar com os meios, o que eu faço? Eu vou colocar aqui 23. Então, eu faço 90 menos 23, que dá 67. Então, o que eu faço para cortar essas laterais? Eu divido por 2, tá? Que aqui já aí vai dar um pouquinho de meio, né? Vai dar... ó, eu fazendo as contas, 3 vezes 2, 6, 33,5, tá bom? Então, aqui vai ser 33,5 por 15, aqui igual, e aqui você faz 23 por 15, tá bom? Será que vocês conseguiram entender? Se não conseguiram, vocês me chamam no WhatsApp que eu ajudo, tá? Bom, então vamos aprender a fazer? Depois de todas as peças cortadas, ó, as duas partes da frente, o corpo da bolsa pack e o plástico, que é o visor, nós vamos... O primeiro passo é costurar o visor na parte da frente, tá? Então, ó, vocês vão pegar o bagum, deixa eu tirar esse daqui. O bagum de frente pra vocês vão colocar o plástico aqui em cima. Colocar aqui. Vão colocar o plástico aqui em cima, tá? Bem nivelado, bem certinho. E vão passar um pé de máquina aqui. Esse material, ele é mais difícil de alfinetar. Se você não tem essa presilhinha, pode usar um prendedor que você tem em casa, que ele faz o mesmo efeito, tá? Então, nós vamos passar uma costura de pé de máquina aqui. Ó, esse plástico 30, que é o que a gente tá usando aqui, ele corre bem no pé de máquina comum, tá? Não precisa trocar o pé de plástico. Quem tem pé de plástico pode colocar para fazer a peça toda. Quem não tem pode usar o pé de plástico comum mesmo, tá? Bom, tá aqui. Eu costurei, costurei com uma margem de costura aqui, com pé de máquina. Agora eu vou trazer o plástico pra cá e vou colocar a margem de costura escondida lá atrás do bagum, tá? Então aqui quando tiver de frente eu não vou ver a margem de costura. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que rebater aqui, só que eu não posso rebater com o pé de máquina, senão ele vai ficar exatamente fora da minha margem de costura lá. Então eu vou fazer um pé de máquina menor aqui, tá? Uso uma outra referência que vocês tenham aí, pra ficar rebatido. Porque como essa bolsa não tem forro, a gente precisa ajustar essa margem de costura para ela ficar rente à bolsa, para ela não ficar solta, tá? Não tem necessidade de colocar um acabamento aqui com viés, por exemplo, tá bom? Então, nós vamos fazer um pé de máquina menor aqui agora, tá? Para rebater. Um pé de máquina não, uma costura menor que um pé de máquina. Olha aqui como ela fica, ó. Fica uma margem menor e ele segura a margem de costura aqui, tá vendo? Agora nós vamos costurar lá do outro lado.
Como o meu tem o detalhe do bordado, eu vou tomar o cuidado para colocar aqui. Como eu costurei aqui agora o plástico tem frente, né? A frente é o que acompanha a frente do bagum. Então, eu vou colocar esse daqui frente com frente do bagum, né? O bagum aqui frente com frente. E vou repetir o mesmo processo. Vou passar aqui uma costura de pé de máquina e vou rebater menor igual eu fiz lá. Prontinho, a minha parte da frente já tá pronta, tá? Estando com a parte da frente pronta, eu vou agora colocar o zíper aqui. Nós vamos colocar da mesma forma que nós colocamos lá na bolsinha de remédio, tá? Então, nós vamos pegar o avesso do zíper e colocar em cima do avesso do bagum. Aqui tá o direito do bagum, aqui tá o avesso. Então, nós vamos colocar aqui em cima, ó, avesso com avesso. E nós vamos passar aqui bem na beiradinha um zigue-zague para fixar, tá? Então, nivela bem o zíper com o corpo aqui do bagum. E a gente vai passar um zigue-zague aqui. Agora que eu fixei o zíper aqui com o zigue-zague, eu vou vir com o viés, tá? Não precisa abrir o viés, pode ser o viés fechado mesmo. E eu vou colocar o viés aqui em cima, também no limite, a frente do viés com a frente do zíper. E vou vir com um pé de máquina aqui, com o pé de zíper, colocando agora o viés aqui por cima, tá? Agora sim eu uso o pé de zíper. Pronto, agora que eu já fixei o viés aqui, dando o pé de zíper, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o zíper pra frente e vou descer com o viés e vou passar uma costura bem na beiradinha aqui pra dar acabamento nele, tá? Eu rebato o viés aqui, ó, bem na beiradinha, rebatendo ele e finalizando o viés. Pronto, já rebati o viés e agora o que nós temos que fazer é nivelar o zíper com o corpo da frente, tá? Com essa parte da frente. A gente tem que nivelar principalmente o zíper, porque também é o seguinte, gente, quando a gente emendou essa parte aqui, nós tivemos que fazer a conferência se o tamanho todo dele ficou de acordo com os 3 lados do zíper que vai na bolsa, né? Então, vocês vão somar o quadrado, né? As 3 partes do quadrado e ver se essa parte ficou do mesmo tamanho, tá? Então, eu coloquei já aqui o zíper, nivelei os 2 lados, tá bem? E agora eu vou soltar essa parte do zíper daqui, tá? E vou reservar essa parte aqui. Agora eu vou pegar o corpo, tá? Ele já tá arredondado, ó. Já tá tudo certinho. Eu vou dobrar ele aqui no meio. E vou fazer um picote aqui, pra marcar bem o meio dessa parte de cima, tá? Faz um picote aqui no meio. Achando o meio de tudo, dobra aqui, acha bem o meio. E faz a mesma coisa no zíper, tá? Coloca aqui a ponta com a ponta, bem certinho. E vamos achar o meio do zíper. E faz um picote bem pequenininho pra gente não prejudicar as fibras do zíper. E como nós vamos fazer o acabamento dessa bolsa por dentro, agora eu vou vir pegar esse meio que eu marquei aqui e colocar em cima desse meio aqui. E vou prender toda essa parte aqui ao redor do corpo da bolsa, tá? Se você não tiver essa presilhinha, pode usar prendedor, viu, gente? É ruim. Aqui no bagum não tem problema alfinetar, mas às vezes não é muito prático. Opa!
E uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que eu quero que vocês observem. Não puxa o zíper para colocar. A gente tem essa tendência de puxar o de cima quando a gente vai colocar sobre alguma coisa. É para colocar, tá? Deixa ele ficar bem solto aqui em cima. Segura e alfineta. Eu gosto sempre de alfinetar assim. Se eu ponho um do lado de cá, eu ponho um do lado de lá. Se eu ponho dois pro lado de cá, eu também ponho dois pro lado de lá. Porque com isso, eu vou prestando atenção se eu tô puxando e se tá ficando mais ou menos do mesmo tamanho. Tá bem? Cuidado aqui na curva, tá? Faz bem a curvinha. Se quiser dar um picote no zíper, bem pequenininho, para facilitar a curvinha, pode também. Estando tudo fixado, eu vou vir agora e passar um zigue-zague bem na beiradinha aqui também, tá? Como eu fiz do outro lado, como eu fiz na outra parte, tá? O zigue-zague a gente dá com o pé de máquina normal, porque no pé de zíper a agulha vai bater no meio do pé de máquina e pode quebrar a agulha, tá? E agora que a gente já passou o zigue-zague aqui, a gente vem colocando o viés. Então, a gente começa aqui com ele aberto e vai fechando com o pé de zíper, tá? Pronto, já coloquei o viés aqui, lembrando que o tamanho do viés tem que ser o mesmo tamanho do zíper aqui, tá bem? Bom, então agora que eu coloquei o viés, eu vou arrumar tudo certinho para colocar o zíper aqui para fora, tá? Eu vou vincar com a unha o viés aqui para dentro, vou esconder aqui a costura e vou rebater ele fechando aqui, tá? Nós vamos simplesmente fechar o viés escondendo a costura que nós temos aqui do zíper, ó. Nós vamos esconder a costura e rebatendo aqui bem no cantinho, tá bom? Pronto, eu finalizei, tá dando pra ver bem como que fica, ó. Aqui é a frente do zíper, eu coloquei o viés aqui e depois eu finalizei ele fechando, tá bom? Agora nós vamos encaixar a parte da frente aqui. Então, coloca bem aqui na beiradinha, ó. E nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar 2 cursores aqui nessa bolsa para ficar fácil o manuseio. É uma bolsa grande. Fica mais fácil o manuseio na hora de usar, tá? Ó, vocês fecham aqui pra conferir se vai ficar certinho, bater certinho ali. Ó, ele bate certinho aqui, tá? Então, daí coloca agora um cursor desse lado e um cursor do lado de cá. Pronto, já coloquei os 2 cursores aqui, tá? Agora eu vou colocar toda a minha peça no avesso. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, deixa eu ver uma melhor maneira de mostrar aqui. Aqui. Eu vou pegar essa lateral aqui e vou dobrar aqui em cima do corpo, tá? Então, eu venho aqui, coloco bem retinho, deixa eu colocar o viés pra cá,
eu coloco bem retinho aqui. E vou prendendo. Vocês perceberam o movimento que eu fiz? Eu vou repetir. Ó. Aqui tá o corpo já com a lateral, aqui tá o resto do corpo. Eu vou pegar a lateral, essa lateral aqui, e vou deitar ela aqui sobre o corpo. E vou fixar. Faço isso desse lado e do lado de cá também. Para facilitar o outro lado, eu já vou passar um zigue-zague aqui bem na beiradinha, tá? Desse lado e desse lado. Bom, agora que eu já fixei aqui com o zigue-zague, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o meio daqui. Coloco certinho a curvinha com a curvinha. Acho o meio daqui. Aqui também no plástico. Eu vou achar o meio, é costura com costura, tá? Acho o meio. E eu vou começar aqui, ó. Colocando meio com meio. Aqui, ó. Colocando meio com meio. E venho fixando por todo o restante da peça. Da mesma forma, eu também gosto aqui. Se eu coloco de um lado, eu já coloco também do outro. Tá? E também da mesma forma como no zíper, não puxa, tá? Só coloca. Coloca uma parte sobre a outra, não puxa, porque a parte que você puxar, ele vai ficar maior. E daí você tem que começar tudo de novo, tá? A curvinha é a parte mais chata, mas a gente dá conta dela. Não é ela que dá conta da gente. Pronto, ó. Já fixei tudo. Agora eu vou passar um zigue-zague aqui na beiradinha também, porque depois a gente vai acabar com o viés, a gente não trabalha com o prendedor. A gente trabalha só com a peça, tá? Pronto, eu já passei o zigue-zague, tá? Agora a gente vai pegar o viés e nós vamos colocar aqui. Como aqui nessa parte de cima a gente já colocou o viés, a gente tem que começar o viés aqui dando um acabamento. E o acabamento no viés, a gente dobra a pontinha pro lado do avesso, tá? Mas aqui eu vou abrir o viés, ó. O viés tá aqui fechado, eu vou abrir o viés e daí eu vou dar uma dobradinha pra ele ficar aqui com acabamento, tá bom? E eu coloco aqui e venho costurando tudo à volta. Aqui nesse cantinho aqui, nós vamos fazer o cantinho mitrado, tá? Ele vai terminar aqui, vai vir com um cantinho mitrado que a gente sobe e desce paralelo. E a gente deve vir costurando toda a volta, tá bem? Pronto, já coloquei o viés de um lado, agora a gente vai trazer o viés pro lado de cá, ó. Vamos vincar bem na mão mesmo. E nós vamos fechar aqui, como nós fizemos lá na hora do zíper, tá bem? Vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha e já vai estar pronta. Prontinho, já fechei o viés. Vamos agora ver como é que ficou?
Olha que bonita. Fica muito legal, viu? Essa daqui eu acabei fazendo na medida que a minha cliente precisa, tá? Por isso que talvez fique maior do que a explicação que eu fiz pra vocês, tá? Vocês percebam que fica maior. Mas olha como fica legal. Fica o visor aqui na frente pra ver o que tem dentro. Ela fica bem grande. Essa daqui eu acabei fazendo sob medida pro armário dela. Ela vai colocar duas, uma de cada lado e uma em cima da outra. E depois eu vou fazer pra ela também algumas na medida de 30 centímetros aqui, ó. Em vez de 15, vou fazer que aqui essa é de 15, 45 por 45. Eu vou fazer outra pra ela com 30 centímetros de altura. Então, é uma bolsa muito prática que você pode fazer pro tamanho que você precisar pro seu armário, pro armário da sua cliente, tá bom? Fica bem bacana, né? Fica tudo organizadinho. Quem sabe eu me animo pra fazer pra minha casa também. Então, é esse o nosso projeto de hoje. Quero agradecer vocês, mandar um beijo bem especial e fiquem com Deus, tá?